Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. E como nós concluímos a primeira parte falando sobre os requisitos de existência e de validade do negócio jurídico, nós vamos dar continuidade aqui aos requisitos de eficácia. Antes, porém, deixa eu fazer uma diferenciação conceitual aqui, porque nós falamos, quando se trata dos negócios jurídicos, há duas conceituações em relação aos seus elementos. E quais seriam essas conceituações? Primeiro, diz respeito aos elementos essenciais e, em seguida, diz respeito aos elementos acidentais do negócio jurídico. Os elementos essenciais diz respeito aos requisitos de existência e de validade. E por que se diz requisitos essenciais? Trata-se dessa forma, com essa nomenclatura, porque os requisitos de existência e de validade, eles estão presentes em todo e qualquer negócio jurídico. Então, note que os elementos como agente capaz, vontade livre, objeto lícito, determinado ou determinável, e a forma não prescrita, a forma prescrita ou não defesa em lei, todos os negócios jurídicos necessariamente terão esses dois elementos, sob pena de, a depender da situação, ele será inexistente, o negócio jurídico será inexistente ou será inválido. Porém, deverá ter necessariamente esses elementos. Por isso que se chama de requisitos essenciais, porque faz parte da essência do negócio, não podendo, portanto, faltar. Já em relação, e aí nós já começando o que nós iremos tratar hoje, já em relação aos requisitos de eficácia, os requisitos de eficácia, ele é um dos requisitos do negócio jurídico, porém não é um requisito obrigatório. Pode as partes convencionar se irá integrar ao negócio jurídico o requisito de eficácia ou não. Por isso que se diz que o requisito de eficácia é um elemento acidental, justamente por ser dispensável por as partes convencionarem livremente se vão integrar ou não ao negócio jurídico. Disse dos requisitos de eficácia que ele é um elemento acidental. Portanto, o elemento acidental são aqueles que acrescentam ao objeto, com o objeto, são aqueles que se acrescentam com o objeto, com o objetivo de modificar uma ou outra das suas consequências naturais, no dizer da professora Maria Helena Diniz. Como assim? Perguntaria você. As consequências naturais do negócio jurídico que diz respeito, por exemplo, a uma doação, é o que? É a transmissão do bem doado para a pessoa que está recebendo essa doação.
Logo, se essa doação tiver agente capaz, tiver manifestação de vontade, o objeto for lícito e a forma não for defesa em lei, se ela não for prescrita, a tendência é que esse negócio jurídico ele tem a sua eficácia imediata, exceto se as partes contrariamente convencionarem. Como assim, Sanderson? Vamos lá. Deixe-me explicar para vocês. Os requisitos de eficácia são 3, e aí vocês já estão verificando aqui na tela, né? O primeiro requisito de eficácia é a condição. O segundo é o termo. E o terceiro é o encargo. Portanto, os elementos são condição, termo e encargo. A condição, pessoal, é um fato, a condição é um elemento que as partes trazem para o negócio jurídico, tratando-se de um fato futuro e incerto. O termo, por sua vez, ele é um fato futuro e certo. Vocês estão lembrados da primeira aula, não é isso? Quando eu falei sobre a questão dos fatos naturais ou fatos humanos. Portanto, é aqui, agora que vocês vão verificar a importância do que nós aprendemos naquela aula. E em terceiro lugar, o terceiro requisito de eficácia é o encargo. Vamos começar pela condição. A condição é um elemento acidental do negócio jurídico que, derivando exclusivamente da vontade das partes, faz o mesmo depender de um evento futuro e incerto. Veja que no artigo 121 traz aqui o requisito, traz uma conceituação da condição da seguinte forma: considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Vocês sabem que para nós compreendermos essa questão da condição, e é sempre bom nós darmos um exemplo aí para vocês assimilarem melhor. Então, suponha que, tratando-se da condição um evento futuro e incerto, eu daria ou eu celebraria com alguém, ou na verdade é o seguinte, eu proporia uma doação para alguém do tipo: eu vou te doar um veículo para um filho meu. Imagina, eu vou te doar um veículo quando você tornar-se advogado. Note que meu filho hoje ele tem 9 anos de idade. Portanto, tornar-se advogado é um evento futuro e incerto. Por quê? Porque pode ser que ele não tenha o menor interesse em fazer o curso de direito e tornar-se um advogado. Ou, se ele de fato quiser a doação que eu propus, ele pode ingressar no curso de direito e ninguém sabe quando que ele vai se formar. Se ele vai se formar em 5 anos, se ele vai se formar em 6 anos, em 7, não se sabe. Portanto, veja que esta doação, eu integrei a ela uma condição. E essa condição como um requisito para que se tenha a eficácia do negócio jurídico. A eficácia desta doação que eu realizei depende dessa condição de ele tornar-se um advogado.
portanto, depende de um fato futuro, porém incerto. Compreendidos aqui? Note, essa condição, pessoal, geralmente a condição ela divide-se em condição resolutiva e condição suspensiva. A condição resolutiva diz respeito a um evento futuro e incerto que, porém, quando ocorrer, o negócio jurídico ou aquela condição, ela será tida como resolvida. Resolve-se o negócio. Portanto, imagine, se eu faço um negócio jurídico, e aí, por exemplo, sobre uma condição resolutiva, imagine que eu faço uma doação, eu tenho uma filha e eu não quero que essa minha filha se case. E eu digo para ela, olha, eu vou te dar este carro para você. Porém, este carro ficará com você enquanto você morar comigo, enquanto você não se casar. Note que essa condição é uma condição resolutiva. Por quê? Porque a minha filha vai ganhar o carro e quando ela casar-se, é um evento futuro e incerto, porque não é certo que ela vai casar, não é certo que ela vai querer casar. Mas se ela casar-se, o que acontece? A condição se resolve, o negócio jurídico se resolve. A doação que eu fiz para ela é imediatamente resolvida. Por quê? Porque eu fiz a doação para ela com a condição dela não casar-se. Então, tá aqui, minha filha, o carro para você, com a condição de você não casar-se. Evento futuro e incerto. Porém, decidindo ela casar-se, a doação ela é automaticamente resolvida e ela me devolverá a doação. Por quê? Porque implementou a condição de caráter resolutivo. O artigo 124 deixa bem claro essa situação e eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam só. Artigo 124. Tem-se por inexistente as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Então, olha só. Tem-se por inexistente as condições impossíveis. Isso, porém, o que acontece? Se eu faço uma doação para minha filha e nessa doação eu coloco uma condição para que ela realize algo de caráter impossível, a lei diz que esta minha condição ela é tida como esta minha imposição ela é tida como inexistente. Por quê? Porque não, imagine, eu vou fazer uma doação para você que vá, por exemplo, realizar eu vou te fazer uma doação desde que você dê uma volta ao mundo a pé. Entendendo? É uma coisa assim esdrúxula, tão esdrúxula é que para a lei esta condição que eu impus, ela é inexistente. Agora, por que inexistente? Veja só. Porque a condição
no caso, a condição resolutiva, note que a partir do momento em que eu faço uma doação para alguém sob uma condição resolutiva, automaticamente esta pessoa, ela começa a usufruir do seu direito. Note aqui o exemplo da doação que eu fiz para minha filha. Eu faço uma doação de um carro para minha filha e digo, olha, eu estou te doando esse carro e ele será seu até quando você se casar. Quando você se casar, o carro não é mais seu, o carro volta para mim novamente. Significa dizer que a partir do momento que eu fiz essa doação, a minha filha já está na posse do direito que eu a concedi, ou seja, já está na posse do veículo. Ela pega agora, tudo bem, pai, obrigado, pega o carro e vai começar a utilizar. Por quê? Porque essa doação com a condição resolutiva, a pessoa imediatamente ela já faz uso, ela já se utiliza do direito que ela já faz uso imediato do direito que lhe foi concedido. Diferentemente, porém, é a questão da condição suspensiva. Por quê? Porque a condição suspensiva, a parte, ela não pode fazer uso do seu direito antes que venha a ocorrer o fato futuro e incerto. Note bem. É o exemplo da doação, também, que eu posso também dar o exemplo da doação. Se, ao contrário, eu quero muito que a minha filha se case e eu falo, olha, minha filha, eu vou doar um carro para você no dia do seu casamento. Olha só, o casamento dela, ela nem namora. O casamento dela é um evento futuro e incerto. Incerto por quê? Não se sabe se ela vai querer. Então o que acontece? Quando eu chego e falo para ela, vou te doar um carro no dia do seu casamento, no dia do casamento dela, quando ela casar-se, o veículo dela, ela terá o direito de receber aquele veículo. Ela receberá esse veículo. Por quê? Porque essa minha doação se tornará eficaz quando ocorrer exatamente a condição que eu estabeleci. Note só, pessoal, no momento em que eu faço a doação, nasce para a pessoa o direito. Nasce para a pessoa o direito. Porém, ele só vai se concretizar quando implementar o elemento, quando implementar a condição que eu estabeleci. Portanto, se eu estabeleci como condição para ela receber esse veículo no casamento, no dia do casamento ela receberá este veículo. Então vamos conferir então? Vamos lá. Veja só, o artigo 127 do Código Civil, o que diz em relação à condição resolutiva. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico. Então, se eu fiz uma doação com uma condição resolutiva, o negócio jurídico já está em vigor. Por quê? Porque eu fiz a doação. Então, veja só, se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, a condição resolutiva, imagine, eu fiz a doação para minha filha de um veículo, enquanto ela morar comigo. Então, vigorará o negócio jurídico. Minha filha já vai estar usando o veículo, eu já doei o veículo para ela.
Portanto, ela só poderá exercer desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Então, deixa eu ler mais uma vez aqui para não ter confusão. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Ou seja, eu fiz a doação para minha filha de um veículo enquanto ela morar comigo. Automaticamente, quando eu fiz essa doação, ela já vai utilizar o veículo. Porém, o que acontece? Se um dia ela casar-se e sair da minha casa, automaticamente a condição resolutiva se perfaz e o negócio jurídico está resolvido. A doação está resolvida. Por quê? Porque eu fiz uma doação com uma condição resolutiva. Quando essa condição resolutiva ela se concretiza, o negócio jurídico se resolve imediatamente. Diversamente, pessoal, é a condição suspensiva. Por quê? Porque na condição suspensiva, o negócio jurídico não produzirá efeito até que ocorra o evento futuro e incerto. Natural. Eu modifiquei o exemplo aqui, utilizando a minha filha, e vou fazer novamente apenas para que vocês vejam que, no mesmo caso, pode-se ocorrer duas situações absolutamente diferentes em relação a essa condição, em relação à condição do negócio jurídico. Primeiro caso, eu fiz a condição resolutiva, que foi o quê? Minha filha, estou aqui te doando o veículo enquanto você morar comigo. E enquanto ela estiver morando comigo, ela já vai fazer o uso do veículo. No dia que ela se casar, o veículo é meu de volta. Você não fica com o veículo. Porque a condição era, estou te doando até que você more comigo. Você não quer mais morar comigo, então foi embora. Perdeu o veículo. Nesse mesmo exemplo, digamos que a condição agora que eu vou atribuir a essa doação que eu vou fazer do carro para minha filha é diversa. Imagine que minha filha está namorando, eu gosto do namorado e eu falo, olha minha filha, quando você se casar, eu vou doar um carro para você. Veja a diferença. Porque na condição suspensiva, pessoal, que é nesse caso, o negócio jurídico produz o efeito. Produz efeito. Por quê? Porque ela já está garantida. Quando eu falo, quando você se casar, eu vou te dar esse negócio jurídico, eu vou te dar esse carro, essa doação. Eu estou te fazendo uma doação de um carro. Porém, eu vou te entregar quando você se casar. Note que a doação já está feita imediatamente. Ela já recebeu a doação. Porém, o negócio apenas vai se concretizar quando implementar a condição. Qual a condição? Quando ela se casar. Notou? Então, olha, quando existe a condição suspensiva, apesar do negócio jurídico estar feito, ela só vai se concretizar de verdade, só vai se estar completado a doação, os efeitos da doação só vai se concretizar quando ocorrer a condição que eu coloquei na doação. Logo, o que no dia do casamento ela receberá o seu veículo. Entendidos aí, pessoal? Vamos aqui, artigo 124. Artigo 124 aqui, artigo 123, me perdoe. Então, olhem só, artigo 123.
invalidam o negócio jurídico que lhes são subordinados. Inciso 1. As condições físicas ou juridicamente impossível quando suspensiva. Então imagine eu fazer uma doação e eu impor uma condição impossível de ser realizada. Tá vendo? Se lhe for suspensiva, ela será nula. Por quê? Porque a própria natureza da condição, ela é física ou juridicamente impossível. Inciso 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Você fazer uma doação de um veículo para alguém para que ele cometa determinado crime. Essa condição seria inválida. E as condições incompreensíveis ou contraditórias. Pessoal, em relação à classificação, as condições, ela tem, por exemplo, algumas classificações aqui, como a classificação de condições lícitas e condições ilícitas. Artigo 122 aí vem trazendo bem o texto que diferencia essas duas. As condições lícitas são aquelas que estão de acordo com o ordenamento jurídico, né? Elas não contrariam a lei, no termo do artigo 122, nem a ordem pública, nem os bons costumes. Elas não geram qualquer consequência de invalidade do negócio jurídico. Então, o exemplo disso seria o quê? A questão da venda de uma aprovação, sujeita a uma aprovação do comprador. Geralmente aí tem o que? Você vende algo, ou então, vamos supor que você é um vendedor de uma loja de roupas, você dá algumas roupas para a pessoa levar para casa, e esta pessoa leva para casa, olha algumas peças de roupa, escolhe qualquer, depois te devolve e fala, olha, eu vou querer esta. Esta é o tipo de uma condição lícita, que é justamente o que nós falamos aqui, né? Contrariamente, são as condições ilícitas, aquelas que elas contrariam o ordenamento jurídico ou as leis, gerando a nulidade do negócio jurídico, né? E aí você pode ter um exemplo aí claro, a questão de uma condição que depende da prática de determinado delito pela pessoa que está envolvida no negócio jurídico. Se a condição for a prática do negócio jurídico, naturalmente essa condição será uma condição ilícita, portanto, não poderá integrar o negócio jurídico.